Muito boa tarde, minha Paraíba. Terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Começando mais uma edição do Seu Rede Verdade. Para a gente começar já no ritmo aqui, já trago a informação e a cobertura de hoje pela manhã. Reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal de João Pessoa, início do ano legislativo de 2023, com a presença do prefeito Cícero Lucena, que fez lá a leitura da mensagem do Poder Executivo para os vereadores. O presidente da Câmara, Dinho, destacou a importância da reabertura dos trabalhos e antecipou aí qual será a prioridade da agenda da Câmara já nessas primeiras semanas de 2023. Isso conseguimos aprovar já no Congresso Nacional e agora estamos trabalhando junto ao governo para que faça a regulamentação. Até porque nós inserimos não só dos municípios, mas também das santas casas, das entidades filantrópicas que não teriam condição de pagar o piso na forma que foi estabelecido, embora todos nós achamos justo. Prefeito, entre os seus anúncios feitos aqui, o senhor anunciou o hospital veterinário. A primeira clínica vai começar logo, encerramos o processo de licitação. Eu espero que o mais rápido possível possa ser instalado na zona sul da nossa cidade, já que estamos esperando a liberação da Caixa para que a gente possa fazer a licitação, porque uma parte pequena do hospital, tá certo? R$1 milhão que foi colocado numa emenda lá atrás, depende da liberação da Caixa. Como o hospital custa R$5 milhões, a Prefeitura tem pedido à Caixa para que possa liberar. Bom, isso aí, na verdade, é o prefeito Cícero Lucena, que, como eu disse, esteve presente, tratou de um dos temas que foram mais debatidos aí pelos vereadores, que é a questão do piso, a expectativa aí do piso de enfermagem aqui em João Pessoa. Vamos sair de João Pessoa, vamos lá para Brasília com o Napoleão de Castro. Ele acompanhou esse primeiro encontro aí da bancada federal paraibana lá em Brasília, sob a condução do deputado federal Damião Feliciano, que é o líder da bancada federal. E aí, da reunião, saiu aí com os nomes dos deputados que vão apoiar e vão ficar com o governo Lula e aqueles que vão fazer oposição. Napoleão, muito boa tarde, querido. Luiz Torres, meu abraço, cumprimentar a você, muito boa tarde ao nosso telespectador. Nesta terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, retornando aqui de Brasília, Palácio do Planalto, nesse início de tarde, para levar as principais informações para o nosso telespectador. Olha, Luiz, acontece logo mais, a partir das 19 horas, no plenário de comissões aqui da Câmara Federal, a primeira reunião da bancada da Paraíba, da bancada federal. Os 3 senadores e os 12 deputados federais. Agora, capitaneados pelo deputado Damião Feliciano, que é o novo coordenador da bancada da Paraíba, eles vão estar debatendo os principais temas e os mais relevantes para ter um pensamento conjunto em termos de ações, principalmente na liberação de recursos, indicação de emendas e também no orçamento da União para este ano de 2023. Uma informação de primeira que a gente conseguiu colher aqui na capital brasileira, Luiz. Dos 12 deputados federais do nosso estado, 10 já comunicaram ao coordenador da bancada, Damião Feliciano, que vão estar na base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo que seus partidos não tenham declarado esse apoio, mas os parlamentares de forma individual vão estar votando a favor das matérias indicadas pelo governo do presidente Lula. Só o deputado Cabo Gilberto Silva e o deputado Wellington Roberto, ambos do PL, declararam que não vão participar da chamada base do governo e vão ficar de fora também de um tema, inclusive, que estará nesse encontro de hoje aqui em Brasília, que é a distribuição dos cargos federais aí em nosso estado, a indicação dos nomes, Luiz, para comando desses cargos também será tema de debate na reunião de logo mais à noite aqui na capital brasileira. E aí, portanto, com 10 deputados federais e os senadores que fazem parte dessa base de apoio ao presidente Lula, é evidente que esse embate, esse debate também na definição dos cargos federais será um tema relevante a ser acompanhado. Nós vamos estar à noite, com a graça de Deus, lá acompanhando essa reunião da bancada da Paraíba e trazendo todos os detalhes na edição de amanhã do nosso Rede Verdade. De Brasília, Napoleão de Castro, do Palácio do Planalto, para o Rede Verdade.
Tá aí, Napoleão, muito obrigado, sempre muito bem informado aí sobre as movimentações, principalmente dos congressistas paraibanos aí em Brasília. Então, fatiamento aí, essa luta e essa disputa pela indicação dos cargos federais aqui na Paraíba. Já estamos no dia 7 de fevereiro, expectativa aí que a partir de março o governo federal inicie aí um processo de nomeação direta dos cargos de terceiro escalão, dos cargos aí nos estados, e aí os aliados do presidente Lula na expectativa para essa nomeação. Você está falando do deputado Damião Feliciano, que é o novo líder da bancada federal lá em Brasília, e aqui na Paraíba estava acompanhando e aguardando a indicação do nome do novo líder do governo, João Azevedo, e está aí o escolhido. Foi o deputado estadual Chico Mendes, ele que é ex-prefeito lá de São José de Piranhas, está no seu primeiro mandato, é do partido do governador, o PSB, e foi escolhido por João Azevedo para liderar a bancada do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa postagem do governador hoje anunciando aí a escolha de Chico Mendes para líder aí da bancada do governo, ele fazendo destaque aí da confiança da missão que foi transferida aí para Chico Mendes, que chega no primeiro mandato e já chega aí sentando na janela. Bom, comigo aqui no estúdio, o reitor da Universidade Federal da Paraíba, professor Valdinei Gouveia. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rede Verdade, com notícias e novidades aí, sobretudo do concurso realizado pela UFPB. Muito boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres. Satisfação estar aqui novamente com você. Efetivamente, acabamos de ter um concurso público que foi um êxito, tenho considerado como sendo um êxito. Nós tivemos aí disponibilização de 92 vagas, mas já antecipo que apenas para assistente de administração serão pelo menos 120 vagas. Então há uma ampliação, peraí, vamos aqui, vamos devagar para o povo entender, que senão o povo não consegue. Vamos lá. Quer dizer que o concurso que foi feito agora nesse final de semana, para nível médio e nível superior também, tinha dentro da perspectiva 92 vagas para assistente. No geral. No geral, 92. 74 para assistente de administração. Certo. Nós já garantimos que teremos pelo menos 120 vagas. Haverá ampliação. Haverá ampliação. Quais das funções dos cargos? Assistente de administração, que era o que mais códigos nós tínhamos, mais vaga nós tínhamos, então estamos ampliando e queremos nos aproximar do dobro do que inicialmente se planejou. 74, 148. De momento, nós já garantimos 120 vagas. Que bom, então, quer dizer que você que esteve nesse final de semana fazendo a prova aí, suas chances de ser aprovado aumentaram. Muitíssimo. Em função desse aumento de vagas. E como é que tá? Qual é o calendário aí de divulgação das notas, de lista dos aprovados e convocação? Qual é esse roteiro, mais ou menos? Nós teremos agora uma prova prática para aqueles que estão concorrendo a técnico laboratório. Então é necessária uma prova prática, mas os resultados, mas os resultados finais estão previstos para serem publicados no dia 11 de abril. Já no dia 11 de abril? Dia 11 de abril. Todos os aprovados. Isso, aí esperaremos o tempo, obviamente, por qualquer contestação, qualquer recurso. E a continuação iniciaremos a contratação. Então é o nosso propósito contratar o antes possível, porque de fato a Universidade Federal da Paraíba tem perdido bastante servidores, tanto durante a pandemia, por falecimentos, como em razão de aposentadorias. Então queremos estar atualizando o quadro dos servidores técnicos administrativos da Universidade Federal da Paraíba, como também de professores. Agora mesmo estamos com um concurso vigente com mais de 40 professores e deveremos lançar um outro muito breve. Olha aí, outra novidade então, mas deixa eu só... Em abril, a previsão de anúncio dos aprovados desse concurso agora, respeitando o prazo de contestação, você consegue ainda fazer uma nomeação e uma convocação ainda no primeiro semestre ou não? Essa é a nossa pretensão, até o mês de junho tenhamos já as convocações
Já chamando o pessoal para que eles comecem a tomar posse. Olha aí, que bacana. Quem fez a prova agora já pode, talvez ainda nesse primeiro semestre, já começar a atuar e exercer o cargo na UFPB. Essa é a intenção. E já no segundo semestre, realizar um novo concurso. Nossa, eu quero saber sobre isso. Como é que está isso na proposta? Estamos fazendo todo o levantamento. Nós temos previsão agora em fevereiro, março. Comumente são meses em que as pessoas mais se aposentam. Então, estamos fazendo todos os levantamentos para que possamos comunicar, informar à sociedade quais os cargos que serão contemplados. Obviamente, nenhum que tenha concurso vigente, que a gente não pode chamar se há concurso vigente, mas temos diversos cargos aí que seguramente serão contemplados. E quem, porventura, teve ali um insucesso nessa seleção agora, pode se submeter na próxima. Concurso é questão de foco, é questão de meta. Então, seguramente, se você não conseguiu o sucesso que desejava, vai chegar a sua vez. É persistir, é manter o foco, é estudar. Torço que seja na Universidade Federal da Paraíba, mas se não for, temos aí outros tantos órgãos que estão realizando os concursos e uma vez que você faz para um, há chance enorme de que você adapte a matéria, o ritmo você já tem, se Deus permitir, você vai conseguir essa vaga que tanto procura. Bom demais, bom demais. Professor, começou 2023, novo governo Lula, e aí, me parece que antes mesmo dos 20 dias de governo, o presidente Lula já chamou e convocou os reitores e diretores de institutos técnicos federais e reitores das universidades públicas federais de todo o país para uma reunião lá em Brasília. O senhor teve presente? Sim, estive lá. Qual é o seu sentimento, qual é a leitura que o senhor saiu de Brasília dessa reunião com o presidente Lula do ponto de vista de perspectiva de recursos, garantias e ações para o UFPB? Bom, eu estou inicialmente dizer que eu vejo com muitos bons olhos esse chamamento de que estejam presentes todos os reitores, que a gente possa discutir. É também uma oportunidade para que os reitores compartilhem dúvidas, compartilhem problemas, mas também soluções. E o que se sentiu no contexto, inclusive palavras do presidente da República, é que haveria uma recomposição orçamentária, que a gente precisa dessa recomposição urgente. A universidade não pode mais viver com orçamento limitado, uma vez que existem muitas demandas, como os nossos prédios. Temos feito, durante nossa gestão, nos 2 primeiros anos, esforços assim tremendos para que consigamos não somente levar adiante, senão crescer a universidade. É nesse sentido que concluímos algumas das obras e estamos com outras em andamento. Também o ministro da Educação sinalizou na mesma direção, recomposição de orçamento, mas não só, a conclusão de obras que estão paralisadas. Então, nós estamos fazendo um levantamento de todas as nossas obras. Logo quando entramos, eram 50 obras paralisadas. 50 obras 50 paralisadas. obras. Já entregamos algumas, queremos entregar outras até o final da nossa gestão. Mas, se vier esse orçamento, nós estamos nos preparando para isso. Alguns projetos nós já temos concluído, mas será fundamental essa reunião com a Secretaria de Educação Superior, que estava inclusive prevista para hoje, mas foi adiada para o dia 17, às 8h30 da manhã. Queremos participar e sinalizar todas as obras que nós precisamos. Durante a reunião com o presidente, o procurei pessoalmente para falar com ele e apresentar uma de nossas demandas. O senhor conseguiu falar com o Lula? Sim, conseguimos conversar com ele e dizer: senhor presidente, temos uma demanda urgente e importante da universidade, estruturante não só da UFPB, senão da sociedade paraibana, que é o nosso centro de convenções. Nós temos um excelente centro de convenções, mas algo afastado do centro da cidade. E contar no centro da cidade, ou próximo ao centro, com conexão muito facilitada e muito ajudará, não só a Universidade Federal da Paraíba, senão toda a sociedade. Então, isso foi entregue ao presidente da República. A ministra de Ciência e Tecnologia, nós propusemos que fosse criado um centro multiprofissional de estudos e pesquisas em mudança climática e desenvolvimento sustentável. E ao ministro da Educação, que estivemos tanto na posse quanto no dia que estava presente o presidente, para apresentar demandas da UFPB. Então, por exemplo, com as últimas chuvas que tivemos no ano passado, houve um deterioro do patrimônio da Universidade Federal da Paraíba. Fizemos um levantamento, à época isso dava aproximadamente R$2.900.000. Hoje deve girar em torno de 3.200.000 a 3.400.000. Apresentamos essa demanda como outras demandas. A UFPB, por exemplo, ela tem crescido em termos do colégio de aplicação. Nós tivemos aprovado agora o nosso colégio, a nossa escola de aplicação. Queremos, durante esse ano, agora 2023,
implementá-lo para chegar em 2024 funcionando. Também tivemos aprovado no final do ano passado o nosso Centro de Desenvolvimento Tecnológico, o Centro de Aplicação. Isso é importante, vai funcionar diante da universidade, essa é a previsão. Então, estamos caminhando, estamos crescendo, mas a universidade poderia crescer a um ritmo muito mais acelerado. E tudo isso depende naturalmente de orçamento. Muitas informações que eu trouxe aí, deixa eu ver se eu consigo decupar um por um. Primeiro, Centro de Convenções, essa entrega dessa prioridade para o presidente, diretamente para o presidente Lula, que era um centro de convenções da UFPB aqui em João Pessoa. Isso. Já teria o local e o prédio? Já tem o prédio, falta acabar. O prédio é exatamente que fica diante da reitoria, que aquele prédio é fantástico. Muitas pessoas não conhecem, mas tem o primeiro andar, o térreo e o subsolo. O subsolo com salas muito estruturadas. Nós temos, por exemplo, ali em blocos, nós temos um bloco que é de memorial, de museu, nós temos um bloco central que é do centro de convenções e temos um bloco à direita que funciona um teatro, que pode vir a funcionar um cine. Para os grandes eventos, para os grandes eventos. Efetivamente. Então, e aí houve uma sinalização nesse sentido. Já teria mais ou menos o quanto precisaria de valor para o fim dessa... Nós precisamos primeiro que o presidente sinalize dizendo toque, vá adiante, porque, por exemplo, necessita reestruturação. Muitas pessoas pensam que é só terminar um prédio, não é terminar um prédio, é, por exemplo, equipá-lo. Isso é que é muito dinheiro. Ali nós vamos ter diversos aparelhos de ar-condicionado, móveis, mas além disso nós teremos que ter servidores. A ideia é que aquilo ali funcione muito parecido com o que tem na Universidade Federal de Pernambuco, um prédio que ele se mantenha e não fique mais um afazer do governo federal. Uma despesa Exato, uma despesa extra do governo federal. Nós queremos que esse prédio se mantenha, que ele tenha orçamento próprio, que ele gere orçamento. Viabilidade financeira. Exatamente, mas para isso é preciso que a gente consiga terminá-lo, concluí-lo. Do ponto de vista do orçamento, que me parece uma pauta coletiva de recomposição orçamentária para as universidades. No caso da UFPB, havia só a inflação estava defasado por causa da inflação ou houve cortes mesmo, assim, havia um problema de cortes? Nós tivemos de tudo, nós tivemos uma defasagem decorrente da inflação e tivemos também corte, em alguns momentos tivemos bloqueios, tivemos contingenciamentos e chegamos a ter corte. No momento em que houve bloqueio e que algumas pessoas sinalizaram foi corte, não, eu disse foi bloqueio. No momento em que disseram foi corte, eu disse não, foi contingenciamento, era porque é contingenciamento. Nós não temos nenhuma necessidade, nem jamais faremos, havemos no corte de dizer que não houve. Se houve, a gente diz que houve. Se não houve, não houve. Não estamos ali para apoiar nem criticar qualquer governo. Nosso papel é trabalhar em favor da universidade. Quem quer que a população brasileira indique como presidente, esse será nosso presidente. E eu ia lhe perguntar basicamente sobre isso, na sua visão da experiência que teve agora, se o senhor olhar, alguém que faça a leitura de que o governo Bolsonaro estava levando as universidades públicas para um fosso e agora o governo Lula está sinalizando que vai tirar. O que o senhor diz em relação a uma leitura sobre essa? Eu digo o seguinte, desde 2015... que nós estamos caindo do orçamento da universidade. Não é o governo Bolsonaro, não é o governo Lula. Já desde o governo nós temos, claro, do PT. Mas veja, não é questão de qual é o governo. Nós temos que ter a responsabilidade de enxergar a situação real. O número de institutos federais, o número de universidades cresceu consideravelmente. Mas nós não tivemos o mesmo crescimento da receita para bancar essas universidades. Uma família tem um filho, para manter com um salário mínimo é uma coisa, para manter com um salário mínimo 4 filhos, a situação complica. Então, o que nós temos? Nós temos aproximadamente a mesma receita, mas dividido por mais institutos e universidades. A gente precisa ampliar essa receita, esse volume. As universidades têm conseguido em buscar parcerias. Por exemplo, recente nós tivemos um investimento de 3,5 milhões da Huawei em nossa usina escola, que funciona em Mangabeira. Então, as buscas de parcerias públicos-privadas, públicos é fundamental, senão as universidades elas não se sustentam. E nós estamos esperando essa recomposição para dar um alívio, mas não abrir mão dessas parcerias, que elas são fundamentais a curtíssimo prazo, mas também a médio, pode ter certeza, serão ainda mais a longo prazo. Tá. Lá nessa reunião e, naturalmente, já nesses primeiros dias de governo Lula, o senhor sentiu que esse governo está sinalizando que vai tratar as instituições de forma igualitárias ou tem prioridade para a Universidade A, a Universidade B? Tem algum processo de retaliação para quem votou em Bolsonaro, para quem foi mais Lula, menos Lula, na eleição de 2022? Que leitura o senhor traz?
Bom, eu não percebi esse tipo de viés e confesso que torço muito para que ele não exista. As universidades, elas não podem ser confundidas com partidos políticos. Elas estão ali para desenvolver o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação. É nesse sentido que qualquer que seja o governo, se Lula, Bolsonaro, Temer, quem quer que venha a tomar conta desse país, precisa focar numa coisa: as universidades necessitam autonomia. Essa autonomia da universidade passa por também gerenciamento, o respeito das instituições, no caso do governo federal, em relação às universidades, o repasse igualitário de verbas, atendendo às demandas. Obviamente, nem toda universidade ela é igual, nós temos umas que precisam de mais repasse, outras precisarão de menos repasse, mas o mínimo de repasse é fundamental. Por exemplo, nós tivemos um orçamento discricionário ano passado de 127 milhões. Se nós tivermos esse ano de 127 milhões, houve uma queda. Houve uma queda porque a inflação já comeu. Então, a situação mínima hoje, confortável, para que tenhamos um gerenciamento razoável, de acordo com o ano passado, 140 milhões de reais de verba discricionária. Ou seja, o que seria um aumento aí, fazendo aqui as contas, nem tão muito, mas 13 milhões, né? Aproximadamente 10%. Inflação. A inflação para poder recompor. Exatamente, só para recompor. Não é para nadar em dinheiro, é para recompor. Mas veja, com um número mínimo de recursos, com os recursos mínimos, nós tivemos aí um dos grandes empreendimentos da Universidade Federal da Paraíba, que começa esse ano, que é a nossa subestação 69, que no total serão cerca de 24 milhões de reais investidos. Professor, mas investir tanto dinheiro numa única coisa, é que essa única coisa dá o que é necessário ao UFPB, que é segurança energética. Hoje, se eu inauguro mais um prédio, eu posso correr o risco de apagar a universidade. Então, eu preciso da segurança energética, mas nós não olhamos só para a segurança energética, senão para a economia. A UFPB paga uma conta média mensal de R$1.300.000. Com essa subestação, ela já reduz essa conta naturalmente para cerca de R$800.000. Tenha em conta que nós também estamos investindo em energia fotovoltaica. Então, nós temos hoje já instaladas 3 usinas e caminhamos para instalar mais usinas. Recente tivemos a aprovação da Energisa de mais 2 pequenas usinas que se incorporam ao patrimônio da universidade. Professor, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, o senhor fala sobre essa história de obras inacabadas que foram encontradas e se elas têm condições aí de serem concluídas agora, em 2023, nessa nova gestão do presidente Lula. Bom, rapidinho, um minutinho, a gente volta aqui no Rede Verdade.